Fala, rapaziada, tranquilo? Hoje temos Fortaleza e Vasco pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times lá na parte de baixo da tabela, brigando desesperadamente contra o rebaixamento. Então é um jogo decisivo para as duas equipes lá na Arena Castelão. O Fortaleza que vem bem nas últimas partidas jogando em casa, não perde há 4 jogos jogando no Ceará. E a última derrota foi para o próprio Ceará por 2-0 na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Fortaleza empatou com o Flamengo e Grêmio e venceu Santos e Curitiba. A vitória sobre o Curitiba, aliás, tirou o Fortaleza do Z4, deu um pouco mais de tranquilidade pro time do Ceará. E teve a cena inusitada do Wellington Paulista perdendo 2 pênaltis, inclusive com um jogador de linha defendendo o pênalti. Então o Fortaleza continuou mostrando alguns defeitos, principalmente na hora de finalizar as jogadas, principalmente na hora de fazer o gol. E citando realmente esse exemplo do Wellington Paulista, que perdeu 2 pênaltis, mas mesmo assim conseguiu fazer um 3-1, conseguiu ter uma vitória confortável em cima do Curitiba e vem com confiança para jogar contra o Vasco, de novo jogando na sua casa, para que possa vencer mais uma vez e aí sim afastar qualquer perigo de rebaixamento e se livrar desse maldito monstro que assombra todo mundo, que possa ser jogar a Série B em 2021. Já o Vasco, que está com 37 pontos, um a menos que o Fortaleza e é o primeiro integrante do Z4, não vence há 3 rodadas. A última vitória foi o fantástico 3-2 sobre o Atlético Mineiro, um jogaço em São Januário. E de lá para cá o Vasco empatou com o time reserva do Palmeiras em São Paulo, com o Bahia em São Januário e perdeu para o Flamengo no Clássico na última rodada no Maracanã. A última vitória do Vasco como visitante foi sobre o Sport, ainda na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 2 gols de Germancano, o Vasco venceu o Sport na Ilha do Retiro por 2-0. Desde então, foram 4 empates e 4 derrotas jogando como visitante. O Vasco também necessita urgentemente dessa vitória, mas não perder acho que já seria um resultado bom para o Vasco jogando fora de casa. Acredito que com a tabela que Vasco e Fortaleza têm, as duas equipes possam se salvar do rebaixamento esse ano e vai ficar um pouco mais complicado para Sport, Bahia e Goiás. 2 desses 3 acho que vão acabar sendo rebaixados para a Série B esse ano. O Fortaleza do técnico Anderson Moreira vai ter os atacantes Romarinho e Osvaldo como desfalque, já que eles estão lesionados, né? O Romarinho segue com o processo de recuperação de uma lesão na coxa e o Osvaldo sentiu no último jogo contra o Coritiba uma lesão na virilha direita. Então o Igor Torres deve substituir o Osvaldo, provavelmente. E o reforço do Fortaleza é o próprio Anderson Moreira, que volta depois de se recuperar de Covid-19. Ele ficou 2 semanas afastado, teve internado, foi uma situação muito grave, mas graças a Deus o Anderson se recuperou bem e está de volta à beira de campo do Fortaleza para comandar a equipe. Portanto, a provável escalação do Fortaleza deve ser Felipe Alves no gol, Gabriel Dias, Paulão, Quinteiro e Bruno Melo, Felipe, Juninho, Luiz Henrique e Davi, Igor Torres e Wellington Paulista. Já o Vasco de Vanderlei Luxemburgo teve um susto muito grande durante a semana. O Germancano teve uma gastroenterite, ficou fora por 2 treinos, ficou muito desidratado, perdeu mesmo força, mas se recuperou e terça-feira ele já treinou. Hoje também o Vasco ia analisar a situação do Germancano para saber se ele começaria como titular ou se ele começaria no banco de reservas. A tendência é de que o Germancano comece no time titular, mas isso pode mudar assim, por decisão do Vanderlei. O Vanderlei vai fazer uma mudança na defesa e outra no meio-campo, já que o suspenso Léo Matos, pelo 3º cartão amarelo mais uma vez, vai ser substituído ou pelo Caio Tenório, uma mudança direta, ou então ele vai recuar o Iago Pikachu para a lateral direita e com isso o Juninho ganharia uma vaga no time titular. Além disso, depois de péssimas partidas que o Léo Gil veio fazendo, provavelmente o jogador vai ser barrado por Vanderlei Luxemburgo com a entrada de Caio Lopes no meio-campo. Com isso, a provável escalação do Vasco deve ser Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu ou Caio Tenório na lateral direita, Marcelo Alves, Castanho e Henrique, Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho ou o Pikachu, Benítez, Igor Catatal e Cano. O Catatal é esse também que ganha vaga no time titular em cima de Gabriel Peck e Thales Magno, que não vinham apresentando um grande futebol. E o Catatal, nesses últimos treinos e nessas últimas exibições que o Vasco fez, vai conquistando a diretoria e o próprio técnico Vanderlei Luxemburgo para que ele possa permanecer no Vasco após o término do seu contrato de empréstimo com o Madureira. Bom, pelo fato do Fortaleza jogar em casa, acredito que o Fortaleza deve ter um pouco mais a bola do que o Vasco,
apesar das equipes serem parelhas, serem de mesmo nível técnico, o fator campo, não a torcida, não o estádio em si, mas o campo, por o Fortaleza conhecer um pouco melhor as condições do gramado do Castelão, ele deve ter um pouco mais de bola e o Vasco explorar um pouco o contra-ataque. Por isso até acredito que o Juninho seja uma boa opção para o Vanderlei Luxemburgo, porque é um jogador de velocidade que pode dar essa válvula de escape para o Vasco, ele de um lado e o Catatal do outro. Então vai ser um jogo muito nervoso, afinal uma decisão para as duas equipes, tanto o Fortaleza como o Vasco tratam esse jogo como decisivo, como uma final de Copa do Mundo. Então vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo nervoso, que a arbitragem possa controlar bem o jogo e não interferir. E no mais espero que seja um grande jogo e que possa vencer o melhor, possa vencer a equipe que mais procurar vencer o jogo e que dessa vez faça-se justiça no futebol, por mais que isso não exista muito. É isso, rapaziada. Esse é meu pré-jogo de Vasco e Fortaleza. Tamo junto, se inscreve, curte aí o canal, compartilha com os amigos. Valeu? Abraço, rapaziada. Tamo junto.